Bom, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai desvendar essa crise militar que está escalando absurdamente rápido lá no Estreito de Hormuz. E olha, não é só sobre o conflito em si, tá? O buraco é bem mais embaixo. A gente vai entender aquele verdadeiro efeito dominó que acaba atingindo a economia global em cheio. A nossa rota aqui passa por 6 pontos principais: o estopim lá em Hormuz, a disputa entre o Projeto Liberdade e o bloqueio, o impacto direto nos Emirados Árabes, aquelas ondas de choque na diplomacia, o risco real de uma escalada militar e, claro, o que isso significa para o bolso de todo mundo na economia global. Ponto 1. O estopim em Hormuz. Vamos entender exatamente como e quando esse pequeno pedaço de mar virou o centro das atenções do mundo todo. Se a gente acompanhar a sequência dos eventos recentes, a coisa toda começou lá para o fim de fevereiro, envolvendo os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. E evoluiu muito rápido, viu? Para se ter uma ideia, chegamos em maio com confrontos super intensos e reações econômicas imediatas de vários governos. Lembra daquele pacote de mitigação de 60 bilhões de reais anunciado aqui no Brasil? Pois é, tudo consequência direta do medo gerado por essa escalada militar lá fora. Ponto 2. A disputa acirrada entre o Projeto Liberdade e o bloqueio iraniano. É aqui que as estratégias militares literalmente batem de frente. De um lado, a gente tem Washington com o tal Projeto Liberdade. Basicamente, é uma operação de escolta naval que o Pentágono diz ser para proteger a livre navegação comercial, tudo sobre um chamado Domo Vermelho Branco e Azul. Do outro extremo, está Teherã. O Irã reivindica soberania total sobre o estreito e, na prática, eles estabeleceram novas fronteiras marítimas que vão do Monte Mubarak à ilha de Kashmir, ou seja, interceptando quem passa e criando um bloqueio naval bem real. E para entender o tamanho dessa operação americana, a escala é simplesmente gigantesca. A gente está falando da mobilização de mais de 100 aeronaves e cerca de 15 mil militares deslocados para lá, apoiados até por contratorpedeiros de mísseis guiados. O objetivo principal? Tentar liberar os mais de 1.500 navios comerciais que ficaram encurralados no meio dessa confusão. É literalmente uma estrutura de guerra para tentar desatar um nó comercial. Ponto 3. O impacto nos Emirados Árabes Unidos. A geografia não perdoa, então era óbvio que esse conflito ia acabar respingando fortemente nos países vizinhos. O fato é que isso deixou de ser só um impasse militar isolado no meio do mar. Em 4 de maio, a coisa escalou feio lá dentro dos Emirados Árabes. Para dar uma ideia, os sistemas de defesa tiveram que interceptar 15 mísseis de cruzeiro e 4 drones. Um ataque em Fujairah chegou a ferir 3 civis num terminal de petróleo e um navio de carga sul-coreano foi atingido ali perto de Dubai. A tensão ficou tão pesada que as escolas locais tiveram que suspender as aulas presenciais e adotar ensino à distância por puro risco à segurança da população. Número 4. As ondas de choque diplomáticas. Com a temperatura subindo no mar e em terra, os bastidores da diplomacia internacional começaram a ferver. O posicionamento oficial dos Estados Unidos deixa muito claro que o foco deles é garantir o livre comércio internacional a qualquer custo. O ex-presidente Donald Trump chegou a emitir alertas severos de que a escolta americana vai acontecer e que qualquer tentativa de interferência vai ser respondida com força. É um recado direto de tolerância zero. Enquanto isso, a Europa tenta puxar a discussão um pouco mais para a diplomacia. O presidente da França, Emmanuel Macron, por exemplo, vem pressionando forte por um esforço conjunto. Ele foca na necessidade urgente de garantias multilaterais para conseguir a reabertura total do Estreito de Hormuz, pensando, claro, em não deixar a segurança energética mundial e entrar em colapso. Mas aí o Irã devolve com um contraponto absoluto. O ministro das Relações Exteriores deles, Abbas Araghchi, bate de frente dizendo que não existe solução militar para um problema que, na visão deles, é puramente político. Ele reforça a questão da soberania territorial e ainda joga no ar aquele aviso de que os Estados Unidos podem estar entrando de cabeça em um novo atoleiro na região. Ponto 5. O risco de escalada. Com tanta força armada, navio de guerra e sistema de mísseis no mesmo metro quadrado, os analistas geopolíticos estão no limite do alerta. A Becca Wasser, lá da Bloomberg Economics, resume muito bem essa corda bamba. Ela pontua que, sim, as escoltas do Projeto Liberdade são uma tentativa válida de destravar a economia global. Só que o perigo está justamente no contato direto. Colocar frotas inimigas se encarando num canal tão estreito significa que qualquer erro de cálculo pequeno pode dar o gatilho para uma guerra de proporções enormes. E o Eurasia Group coloca o dedo numa ferida super importante. Eles apontam que, sem algum tipo de acordo político com o Irã, as coisas simplesmente não voltam ao normal sozinhas.
A menos que se mantenha uma frota naval gigantesca e permanente lá de forma indefinida, o que é inviável, essas escoltas atuais acabam sendo só um curativo temporário e não a solução do problema logístico. E, finalmente, ponto 6, as consequências econômicas globais. É aqui que a gente entende por que um gargalo geográfico lá longe decide quanto custa a nossa rotina. Esse número explica quase tudo. $119,50. Esse foi o preço máximo que um barril de petróleo Brent atingiu durante o auge do estresse dessa crise. É isso que acontece no mercado global quando a via por onde passa 20% do petróleo mundial sofre um estrangulamento. O susto é gigantesco. Trazendo essa oscilação do barril para a nossa realidade, as projeções mostram o golpe direto na inflação. Num cenário pessimista, com o petróleo na casa dos $100, a inflação já daria um salto de mais de meio ponto percentual. Agora, num cenário extremo, com o barril passando dos $150, estaríamos falando de colocar até 1,5 ponto percentual a mais no custo de vida. Isso afeta cada produto que viaja de caminhão para chegar até o mercado. Dados reais confirmam isso rapidinho. Relatórios econômicos indicam aumentos expressivos na gasolina em locais como o Nordeste do Brasil, por exemplo. Um bloqueio militar numa rota marítima lá no Oriente Médio se converte quase instantaneamente num combustível mais caro na bomba para quem vive do outro lado do Oceano Atlântico. É o reflexo cruel e automático de um mundo hiperconectado. E os problemas vão muito, mas muito além do preço da gasolina. O setor agrícola sofre um baque forte porque o fornecimento de fertilizantes essenciais que vem lá do Golfo acaba interrompido. A aviação tem que lidar com os custos de combustível nas alturas e operações afetadas em aeroportos cruciais como Dubai e Doha. Para fechar conta, o seguro marítimo dispara e o preço do frete vai ao teto. É a paralisação em rede de quase toda a logística internacional. Então, saindo das táticas navais e olhando de cima para tudo isso que a gente discutiu, a grande reflexão é a seguinte: com cadeias de suprimentos globais que já são bem frágeis, por quanto tempo a economia do mundo aguenta pagar a conta gigantesca de um bloqueio no Estreito de Hormuz sem sofrer danos irreversíveis? É uma pergunta fundamental que a comunidade internacional vai ter que encarar nos próximos capítulos. Bom, espero que esta análise tenha clareado esses cenários super complexos. Um abraço e até a próxima.